Fala, galera do canal 510, o Galinho Cast está de volta com mais, como vocês sabem, a gente procura sempre botar o patamar lá em cima e estamos trazendo hoje aqui um grande convidado, né? Foi pouco, jogamos junto poucos, foi sempre um grande adversário, campeão por tudo que é time por onde passou, ganhou campeonatos estaduais, brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, ganhou tudo que tinha direito aí. E hoje está morando aqui no Rio, de vez em quando a gente joga umas peladas junto aí. E o canal 510 tem sempre um prazer muito grande de receber esse cara que foi um dos grandes zagueiros, né, da história do futebol brasileiro. Uma qualidade técnica incrível, né? Uma calma, um posicionamento. Ele teve em 2 Copas do Mundo. Então aqui precisa ter tido em Copa do Mundo para estar com a gente. Foi também medalha de prata em Olimpíada. E antes de eu apresentá-lo, queria lembrar mais uma vez, galera, canal 510 está aí. A gente tem uma meta de tentar chegar até a Copa do Mundo em 1,5 milhão de inscritos. A gente está lá com 1.200.000 e 300, não sei. Então vamos dar uma forcinha, vamos se inscrever no canal, compartilhar aí os vídeos, avisar para a galera, porque a gente se esforça aqui cada vez mais de fazer sempre o melhor conteúdo e trazer gente aqui que eu tenho certeza que vocês sempre vão gostar. Galinho Cast. Conosco aqui, Mauro Geraldo Galvão, 19 de dezembro de 1961, tá com 60. Cara, chegou um dia depois do meu casamento, 18 de dezembro. Mauro, obrigado mais uma vez por você estar aqui com a gente, prazer grande. E é isso aí, vamos começar a falar de Olimpíada. Medalha de prata, que foi assim uma situação rara em relação a tudo aquilo que a gente via, né? A gente já viu até em time, na seleção principal, escolher 2 times e representar o Brasil. Agora, a Olimpíada foi assim, pegaram a base do Internacional, botaram 1 ou 2 ali e vocês foram lá e deram conta do recado. Verdade, Zico, prazer estar aqui com você, sempre bom. Queria eu ter jogado mais ao teu lado, né? Certamente teria conquistado mais títulos ainda, com certeza. Fizemos muitos coletivos juntos. Muitos, né? Mas foi um aprendizado, foi muito legal, né? Desde aquela Copa de 86, né? Que é a primeira vez que a gente esteve juntos, assim. Mas é isso, em relação às Olimpíadas, como você falou, Zico, tinham 2 times que eram indicados para serem representantes da seleção brasileira olímpica, né, em 84. Era o Fluminense e o Inter. Né, e no final, nessa disputa, quem acabou levando foi o Internacional. Né? Então o Internacional entrou com 10 jogadores e algum membro da comissão técnica. Mas não foi, no caso, levado o Otacílio, que era o treinador. Então isso aí meio que deu um probleminha ali, né? Porque se esperava que o treinador fosse, né? Já que a base era o Inter. E tinha uma outra seleção, Zico, que estava treinando também para representar o Brasil. Então essa seleção foi dissolvida e alguns jogadores dessa seleção foram incorporados à nossa equipe. Então aí se formou o grupo de 18, né? Que é o que pode ir, né? São 18 jogadores apenas, 10 do Inter e 8 daquela seleção que vinha treinando, né? E nós, assim, em questão de 1 mês, foi tudo assim muito rápido. Treinamos o Jair Pisserra. Jair Pisserra era o treinador, que estava com essa seleção que vinha treinando. Eu lembro do Gilmar Popoca, né? Gilmar Popoca, que entrou muito bem, né? O camisa 10, né? No caso. E veio o goleiro da Ponte Preta também. O Jair já era técnico da Ponte Preta nessa época? Acho que não. Acho que não, ainda não. Mas depois ele veio a ser, né, da Ponte. E então teve mais um zagueiro, Davi, o lateral direito, Ronaldo, do Corinthians, né, o Gilmar Popoca, como você falou, e alguns outros nomes que é difícil lembrar de todos, né? Tem anos já. A memória tem que dar uma
retocada, né? Mas assim, a gente conseguiu criar um bom grupo ali, então não tivemos muitos problemas. Nós ficamos ali onde todos os representantes ficam, né? E ali foi assim, foi muito Vila bom. Olímpica, Na Vila Olímpica, nós ficamos na Vila Olímpica em Los Angeles, né? Que era na universidade, o CLA. E nós ficamos ali, e então a gente teve uma convivência muito legal, porque tinha o pessoal do vôlei, né? Você conhece com certeza, né? Ali o William, o Renan, Bernard, então a gente estava sempre juntos ali. Isso, então foi um ambiente... Foi a primeira medalha de prata também, primeira medalha de prata do vôlei também. Do vôlei também, que era muito mais favorito do que nós, né? Porque tinha um ganho dos Estados Unidos. Anteriormente. Sim, 3-0, acho. Foi 3-0. Depois jogou a final com eles. E aí acabou dando os Estados Unidos, né? E nós fomos para a final também, né, com a França, mas nós não éramos os favoritos. Era uma grande seleção. Era uma grande seleção. Era um grande jogo, né? Verdade, um jogo muito equilibrado. E até chegar lá, a gente não foi fácil, né? Tivemos jogos que nós ganhamos nos pênaltis, né? Então, nesse sentido, o Gilmar Rinaldi, né, que era o nosso goleiro, foi muito bem. Bom pegador de pênalti, né? Sim, muito bom. Muito bom pegador de pênalti. O Popoca, o Gilmar, né, foi muito bem também batendo os pênaltis. E nós conseguimos chegar. Eu acho que foi contra a Itália que nós decidimos nos pênaltis. Né? Então, realmente foi uma seleção que marcou bastante. E como você falou, foi a primeira medalha de prata do Brasil, né? Então, eu acho que é um grande resultado, né? Quando você consegue uma medalha, né? Eu acho que esse é o objetivo, né? De você ir à Olimpíada, tentar sempre conseguir uma medalha. Se for a de ouro, melhor, é claro, mas a de prata e a de bronze também eu acho que são muito importantes. Aquela foi a primeira vez que você foi numa seleção olímpica ou já tinha ido em outras da base? Não, eu não tinha. Eu tinha, por exemplo, eu fui numa seleção no Sul-Americano, na Colômbia, que era o Sub-20, e depois eu acabei também representando o Brasil no Sub-20 da Austrália, que foi uma competição muito bonita também. Então, o futebol é incrível, né? O que a gente conhece de lugares, imagine a Austrália, do outro lado, né? Lá pro lado do Japão, onde se conhece muito bem, né? Eu levei tempo para conhecer a Austrália. Longe demais, nossa senhora. Eu fui conhecer a Austrália quando eu fui técnico do Uzbequistão. É mesmo? Caramba. É para aquele lado lá também, né? Vamos jogar lá. Disputa uma espécie de uma Libertadores, Copa da Ásia. Copa da Ásia mesmo. E fomos jogar lá pelo time do Uzbequistão. E naquele ano, esse time da Ásia, que era time até, você lembra do Cássio, lateral esquerdo, Sim. do Flamengo? Ele jogava lá. E jogamos contra o time que depois o Romário foi jogar lá. E aí a gente perdeu lá, ganhamos em casa, mas eles tinham ganho de 3. Aí eles foram para a final. Puxa. Aquele seria o jogo da final, semifinal. Eles tiraram a gente, foram para a final com o time do Japão, o Gamba, e o Gamba Saka ganhou, e o Gamba Saka foi campeão, e foi o Mundial. Que legal. Jogar o Mundial, porque... E aí, sabe quem que aconteceu? O Gamba Osaka foi campeão mundial no Japão, o Gamba Osaka foi campeão no Japão também. Caramba. E eles, por ser segundo da Ásia, acabaram jogando o Mundial. Nossa. E já podia ter ido com o Bunyo de Cor ao Mundial. Foi também demais, né? Caramba. Mas o futebol do Japão está um pouco acima, né? Tá bem acima dos outros. E hoje os times, a base da seleção japonesa, que desde que se profissionalizou, nunca mais deixou de ir uma Copa do Mundo, hoje a base está toda jogando nos grandes times da Europa, né? Isso é muito legal. E isso é bom, isso dá, visibilidade, Premier League, né? França, Alemanha, então os japoneses, muito japonês muito. Lá. Aqui no Brasil que parece que falta ainda nisso. É longe, né? É muito longe. Os japoneses... Lá eles estão na metade. Do lado ali, né? Do lado. Deu umas 5 horas, acho, de viagem, 6. Para a Europa? Não, 11. 11. É o mesmo que dá daqui para lá, é o dobro, né? Para cá é o dobro. Então, eles ficam lá pela Europa mesmo. É mais perto. Mais perto. Muito bom. Bom, aí depois de toda essa fase de base,
primeira convocação que você tem é justamente em 86, né? Isso. Que você foi convocado e depois foi para a Copa do Mundo, né? É verdade, Zico. Como eu tinha te falado, né? Houve o corte do Moser e aí eu fui chamado. Então foi uma situação bem assim, vamos dizer assim, emocionante, né? Porque eu já estava de fora praticamente, né? Porque eu já tinha feito a fase preparatória, aquela que a gente fez, né? E depois acabaram acontecendo os cortes, fui cortado, acho que o Renato, o Dida, mais um. E aí acabou aquela que... parte lá da Toca da Raposa. Toca da Raposa, Inesquecível. Inesquecível. Tu chegou a estar nas eliminatórias ou não? Não, nas eliminatórias Nas eliminatórias não. Não. Né? Você veio depois, na fase já para a Copa do Mundo. Eu vim direto para a Copa do Mundo. Já para a Copa do Mundo. E então... ficou uma coisa assim muito... Por que acontece? Como alguns jogadores do Sul foram cortados, aquilo pesou um pouco lá, o ambiente no Sul ficou um pouco contrário, né? Porque eu esperava que nós ficássemos lá, né? E acabou não acontecendo, só que depois eu sempre procurei, né, ter calma, né? E não me meti em nada, sem confusão, nenhuma declaração. Eu disse, não, cortou, tem um monte de gente boa, é verdade, a seleção é um monte de jogador de qualidade. Alguém tem que sobrar. E fui eu que sobrei, mais alguns. E aí eu acho que o fato de eu não ter falado nada, eu acho que também foi uma coisa que pesou bastante, né? Então quando aconteceu o corte do Moser, o Tele me chamou. Com certeza o que pesa mais pro Tele é a qualidade. Com certeza. Claro. Mas se eu tivesse chutado o balde, acho que... Aí também pro Tele pesa muito. Pesa também, sabe? Os problemas... Você chegou a trabalhar com o Tele no Grêmio? Não, mas assim, Zico, eu estava assim, muito próximo de trabalhar, porque o que acontecia? Ele tinha o time profissional e eu estava no time de 15 anos. Então, volta e meia, a gente fazia um coletivo com o profissional. Então, a gente estava sempre ali por perto, né? Só que no final das contas eu acabei saindo né? E foi pro Inter, né? Legal. E a Copa de 86, assim, que você não teve muitas oportunidades, né? Copa do Mundo, às vezes, são poucas chances, poucos jogos, poucas chances. E eu lembro desse momento lá do corte do Moser, porque eu sabia o que eu tinha, a lesão que eu tinha. Eu tinha um problema do ligamento cruzado, tinha que fazer uma cirurgia. Se eu fizesse cirurgia... Não participava da Copa? Não participava, não tinha 9 meses. Naquela época não tem como. Sim, é verdade. E aí eu falei com o Ney, me libera, fala com o Tele que eu quero operar e tal, não tá legal, estou me sacrificando demais para ir, não, mas se cair você é importante, aquelas histórias de sempre, né? Acabei ficando e aí o Moser foi, então foi uma pena, né? Desrespeitei meu coração e acabei me dando mal lá. Mas foi um time foi uma Copa muito meio complicada, né? Em termos de todo o ambiente, as trocas. O Tele, meu ver, ele tinha pensado num time, chegou lá, teve que mudar tudo. Ele mudou tudo. Assim que eu vejo, Zico, daquela seleção é que jogadores de muita qualidade, mas assim, parece que uma mudança de geração, né? Estava acontecendo. A mudança de 82, né? Com a de 86 chegando. Então tinha que tentar fazer, né, o entrosamento ali dos dois, né, os dois times, né, no caso. E não é às vezes uma coisa tão simples, né? Eu até achava que eu não estava mais contando com a seleção brasileira. Quando estava lá, era o Evaristo, né? E aí teve aquele problema numa excursão. E aí o Tele sumiu. Voltou também. Uma semana antes das eliminatórias. E aí convocou, nós que estávamos na Itália. Sim. Depois que eu fui para a Itália, não joguei mais um jogo, não fui mais chamado um jogo para a seleção. E aí não tinha mais esperança, né, de tal, que aí tu já passando dos 30 anos, naquela época chegava em 30, né? Sim, tá velho. Imagina, eu joguei até os 40. Depois você também. Também, lógico, mas a gente, hoje nego não fala muito na idade, não, né? Não fala. É o condicionamento. Então, acabou que viemos, aí jogamos, classificamos. Assim, eram 4 jogos. Eu lembro tiro curto, né? Tiro curto, Bolívia e Paraguai. A gente classificou e... Mas você fez um golaço contra o Paraguai, não foi? Contra o Paraguai, foi, lá. Não foi? Exatamente. Eu lembro. Isso aí. E aí o Tele manteve aquilo, né? Tanto é que
da seleção dele, que tinha Oscar, Falcão, eu, Sócrates, todo mundo estava no banquinho. Tava no banquinho. Entendeu? Aí o Júnior, que é lateral, ele tirou o Júnior, botou o branco, passou o Júnior pro meio. Aí ficou mais difícil, né? Eu digo assim, porque aí é menos um lugar no meio, né? Exatamente. Porque tinha o Falcão ainda na reserva e tinha o alemão ele botou o alemão e Elzo para jogar. Elzo. Que normalmente o Tele sempre botava um que era um meia mais avançado, técnico, mais técnico, né? Mas eu acho, assim, Zico... Ainda tinha o Silas também. Silas chegando. Voando. Mas não tinha muito o que fazer diferente, eu acho, naquela seleção, em termos de convocação. Era o que tinha de melhor. Naquele momento, eu acho que era o que tinha de melhor. Agora, no teu caso, por exemplo, se tu tivesse em condições, né, normais, sairia jogando sempre. E no caso, o Tele fazia você entrar no meio dos jogos, né, para justamente pegar o time um pouco mais cansado, e aí tu poder jogar uns 20, 30 minutos que ele pensava. Eu lembro que ele falava assim, que ele falou uma vez com o Miller e com o Casagrande, lembra que ele falava? Que ele segurava um para depois soltar o touro. Esse cara, que coisa. O Casagrande ficava louco, né? Porque o Casa queria jogar, né? Mas o problema é que ele criou um sistema diferente dentro da própria Copa do Mundo. Isso. Né? Com a entrada do Branco e o Júnior pro meio. E aí ficou o Júnior, ficou Casagrande, Sócrates e o Careca na frente. Careca bem demais, nossa. Pelos lados, eram os laterais que avançavam mais, né? Mais o Jose. Aí depois que entrou ainda o Miller, aí o time já ficou mais rápido, né? Mais contra-ataque também. Mas foi uma Copa que os resultados foram muito bem, né? Muito bons. Eu acho que o clima também, né? Tinha jogos que se jogavam ali num calor danado. Pô, jogar meio-dia, né? É dura. Isso aí eu acho que pesou um pouco também. Porque o condicionamento físico, né? No final das contas, acaba pesando um pouco. Mas eu acho que acredito que tenha sido uma grande experiência para você. Foi maravilhoso, né? Com tudo de não ter jogado, o que a gente aprende, né, com a convivência, com jogadores de nível, tudo como o funcionamento, né, do processo todo da Copa do Mundo, né? Eu acho que isso aí é muito importante. O profissional, ele aprende muito, né? Então ali a gente tem a concentração, tem os campos que você vai, né, os lugares que a gente conhece. Então acho que foi muito bom, e ver também, né, o time jogando ali de pertinho, e fazer parte de tudo aquilo, né? E você nunca sabe, a qualquer momento você pode entrar, né? Então tem que estar sempre ligado. Eu sempre procurei estar sempre pronto, né, para qualquer situação. Teve um momento, não sei se você lembra, que o Tele começou a me treinar de lateral direito. Por causa da lesão do Edson. No time titular. E aí eu disse, caramba, vou voltar para lateral, porque eu comecei na carreira, né, como jogador, na lateral direita, né? E aí depois que eu fui vindo pro meio, né? Será que ele lembrou lá dos tempos? Lembrou dos tempos, né? Será que ele estava vendo? Vendo? Pô, é demais, eu estava acompanhando o Sub-12. Ele morava na concentração? Acho que naquele não, período, porque não. No São Paulo ele morava na concentração, então ele acompanhava tudo da base, né? Não, mas ele gostava de trabalhar com a base também. Mas aí foi isso, foi tentar sempre, né, de qualquer forma, né, se a gente não está jogando, né, ali naquele momento ativamente, tem que tentar ajudar de alguma forma, né? Eu acho que o Tele estava começando a fazer o que todo mundo faz hoje, né? A quantidade de que muitos jogadores precisavam jogar em outras posições, né? Para poder, principalmente pela qualidade. Né? Que foi uma grande lição que a Holanda deu em 74, né? É verdade. Tem muitos jogadores, né, que a gente já viu, né? Brasil em 70. Usar dessa forma. Justamente aquela forma que o Zagallo deu, né, para a equipe, ele usou. Na verdade eram 4 meias, né? 4 meias. E jogou todos no ataque. Se virem aí. Se virem. Deu jeito de vocês aí. O Piazza que era quarto zagueiro. Quarto zagueiro. Não, ele era volante. Volante, logo, o tempo todo volante.
Nas eliminatórias que o Saldanha, ele era cabeça de área. E muito bom jogador, né? Muito bom. Ali encaixou com o Brito, que era mais de força, né? Total, né? Não, foi uma seleção maravilhosa. Aquela seleção eu peguei ainda, consegui ver. E acho que aquela seleção de 86, tudo aquilo que você passou, deve ter sido muito bom para 90, né? Muito, com certeza, uma experiência incrível. E é claro que você, de alguma forma, você adquire mais experiência, né? Já sabe como é que é toda a situação, né? A convivência. E aí você já, na próxima, como aconteceu, né? De 90, a gente vai com mais, assim, mais tranquilidade, né? Lógico, uma responsabilidade muito grande. E antes da Copa de 90, né, em 89, nós tivemos aqui a Copa América, né, que foi uma competição muito boa também. E eu acabei sendo convocado para a Copa América, né? Teve uma excursão antes, que o Brasil não foi bem. Foi. Lazzaroni contou aqui tudo sobre essa excursão. Que loucura. Que ele falou, eu vou para lá, mas não vem perturbar com o negócio de resultado, não. Né, foram lá para Dinamarca, não tomou uns... Acho que 4, né? Tomou um chocolate bom lá, né? E a Dinamarca era boa, uma baita seleção, né? Era. Jogava estilo... Ele falou que não ganhou nenhuma, né? Não, né? Não ganhou nenhuma lá na excursão. Saiu invicto. Aí eu fui chamado, né, Zico? Aí, pô, foi uma loucura, porque, na verdade, tinha muitos jogadores de qualidade ali. Tinham jogadores bons, né? O ataque, então, principalmente. E os laterais... E depois a seleção foi se encaixando ali, começamos mal, né, lá na Bahia, toda aquela confusão. Na Copa América você estava desde o início. Desde o início. Então você participou do fogaréu lá com a não convocação do Charles. Não tomei ovada. Ainda bem. Tudo por causa do Charles. Do Charles, pô. Mas foi aquela situação que a gente conversou também anteriormente, quando os jogadores do Sul foram cortados, também o pessoal ficou chateado. Então, no momento assim... nós estávamos jogando ali em Salvador e aí é cortado um jogador da Bahia, né? Então ficou pesado, né? Nós jogamos um 78 quando nós fomos para a Copa, que não convocaram o Falcão. Isso, eu lembro. Nós teve um jogo contra a seleção gaúcha. Foi 3-2, né? Foi 3-3. 3-3, isso. Eu estava no estádio. Parecia que a gente estava jogando. Eu estava no estádio. Parecia que a gente estava jogando contra a Argentina. Muito parecido. O pessoal de bandeira. Foi brabo. Segunda vez, já tinha tido uma anterior. Né? E os dois foram, coincidência, os dois foram 3-3. Eu acho que ali foi no Beira-Rio o jogo. O que é mais difícil? Jogar contra uma seleção gaúcha ou jogar contra o Haiti? Contra a seleção gaúcha, com certeza. E aí, eu fiz essa pergunta, sabe por quê? Porque na nossa época não tinha essas datas FIFA e não tinha essa questão de jogos oficiais, tinha que jogar esses jogos. É verdade. E os caras, você faz gol em certos jogos desse tipo e os caras não querem contar. Dizem que não vale, não vale. Jogo com público, com juiz, fazer igual o Túlio Maravilha. Com público tem que contar, Tem que contar, vale. O Túlio conta até treino. Não, mas aquele dia, olha, o estádio Beira-Rio, ele estava super lotado. Super lotado. Eu lembro que eu estava assim, aqui a Coreia era aqui, a geral aqui, eu estava em pé aqui, que não tinha lugar para sentar. E só olhando a fumaça ali. O negócio. Com o couro comendo. 3-3, nossa senhora. Foi jogaço. Você não chegou depois da Copa América jogar a eliminatória? A eliminatória do. Não, eu joguei todo. Teve as eliminatórias. Sim, teve as eliminatórias. A eliminatória, tu lembra daquela situação, né? Do Rojas, né? Foi. Foi uma loucura que o que aquele cara fez. Ali o Lazzaroni já estava jogando com 3 zagueiros? Já, né? Desde a Copa América. Desde a Copa América. Por isso que eu sempre eu comento quando o pessoal fala que não. Era você no meio, o Ricardo do Gomes. Os dois Ricardo. Não, o Ricardo Gomes e o Aldair. Depois é que entrou o Ricardo Rocha. Depois que entrou o Ricardo Rocha. Na verdade, assim, pela forma que a gente jogou na Copa América, o Aldair, ele era um jogador muito importante, porque ele praticamente ele virava um lateral. Sei. E empurrava o Mazinho para dentro.
Então o Mazinho ele ficava... Era um meia, Era um meia. Era um meia, que né? ele tem qualidade para isso. Meia, e jogou depois como jogou meia. Jogou em 94, assim. Então o nosso time não tinha posicionamento, era difícil pegar o nosso time. O Branco já vinha mais por dentro, né, para chutar. Eu acho que uma das razões do Parreira ter colocado o Mazinho no time foi justamente em função do que aconteceu dele antes. Porque ele se destacou mais como lateral esquerdo, né? Como lateral esquerdo, mas ele... É aquele jogador polivalente. Polivalente, né? Onde tu botar, ele joga, não tem... Isso aí... Tem jogador que é assim, né? Se tu lembrar do Valber também, o Valber do... o Valber é zagueiro, volante, lateral, jogou com a gente no lateral, uma loucura. Tem jogador que tem essa facilidade, né? Se encaixa bem. E o Mazinho é muita qualidade, né? Jogando no meio, jogando de lateral, cruzando bem também, muito bom o cruzamento dele. Então foi isso, eu acho que essa forma de jogar deu muito certo, né, na Copa América. Deixou um DNA o Mazinho também. Deixou. Né? Os dois filhos jogam muito. Nunca vi, né? Mas tu notou uma coisa assim, Zico, que os dois começaram fora. Foi Mas os dois diferença? Tiveram aula aqui no Centro de Futebol. O Thiago Alcântara aqui, ele, na idade dele, a gente não podia botar, porque ele pegava a bola e levava até dentro do gol. Muito aí bom. Os pais, ele tem que botar na categoria de cima. Sim. De 11, 12, que ele já se destacava, mesmo. Eu não sabia disso. Não, mas eu fico assim, imaginando como é que os dois se deram bem lá fora. Será que eles vêm de outra forma lá? Não sei, porque aqui parece que o jogador, quando é filho de jogador, os caras dão lá no... E ele não influenciou em nada, né? O Mazinho teve um certo nome lá no Celta de Vigo. Mas parece que para eles é mais tranquilo, assim, isso é uma coisa normal, né? Aqui o pessoal já fica assim... parece que... não pode... Tem cobrança, pressão... Uma coisa estranha. Impressionante. Muito, muito grande. E nós estamos falando aí desses 3 zagueiros, que era talvez tenha sido... a primeira seleção brasileira para jogar com 3 zagueiros, né? Eu acho que sim, Na história, né? O Lazzaroni, o que aconteceu? Na excursão, aquela que aconteceu, que ele falou com você, deu tudo errado ali. O Brasil tomou muitos gols. E geralmente nas costas dos laterais. Então ele queria ter 3 zagueiros para justamente cobrir esses laterais, né? Então, é claro que na teoria é fácil, mas depois ali dentro de campo você tem que dar um jeito de acertar. E a gente conseguiu acertar isso aí e ganhamos jogos difíceis, né? Ganhamos do Uruguai, nas semifinais, da Copa América, ganhamos da Argentina. Então, a gente teve confrontos assim que davam pra gente uma base. Depois tivemos alguns jogos amistosos, lá na Itália também, já pegamos a Itália, ganhamos de 1-0, até gol acho que do André Cruz. André Cruz de falta, de falta. Então nós tivemos alguns jogos importantes que a gente fez para testar a equipe. Então parecia tudo assim, caminhar bem, mas depois na Copa do Mundo, quando nós tivemos um jogo mais complicado, né, que foi contra a Argentina, onde a gente não conseguiu fazer o gol, nós tivemos chance, não fizemos... Uma das melhores partidas. Sim. Eu estava comentando lá a Copa do Mundo, lá pela Band, realmente foi o melhor jogo da seleção. O melhor jogo. Dominou, teve oportunidade, perdemos gols assim, né? Isso aí. Mas aí nos jogos como esse você não pode se dar o luxo de... Como é que se diz? Isso aí tu acaba pagando, né? Paga, né? Paga, não pode. A bola pune, como diz nosso querido Muricy. Quando tu tem a oportunidade num jogo como esse, porque não tem outro jogo. Depois vamos ver, vamos recuperar. Não tem recuperação. Não tem, acabou ali. Acaba ali. Ali você pega a mala e tchau. Não pode errar, né? Não pode errar. Então, nós tivemos chance assim, de ficar cara a cara com o goleiro. Aí a bola bateu na trave, depois até o cabeceio do Dunga na Dunga, trave. Né? O Careca tentou driblar, não conseguiu. Miller também. E na hora do lance também, foi uma boa jogada do Maradona. Mas é um lance que tu tem que tentar parar, né? Não pode deixar embalar jogadores desse tipo, assim. No teu caso também, como tu pegava o embalo, se tu pegasse o embalo, não pegava mais. Então tu tem que tentar pegar a bola, claro. Mas se não tiver condições, usa o corpo. Ali, né? Faz a jogada que eles fazem também, né, Zico? Claro. Não se a gente for olhar,
ver A falta faz parte do jogo. É. Desde que você vai na bola, não conseguiu pegar, o cara foi mais rápido. Tu não pode querer quebrar o cara, não é isso. É parar a jogada ou pegar a bola. Isso é fundamental. Primeiro pegar a bola. Se não der, aí você tenta parar. E ali a gente deixou ele escapar. E quando ele escapou, aí nós tivemos que ir em cima dele e ele pá. Eu acho que ali talvez o inesperado ali foi o passe com a perna direita, Rapaz, quebrou a gente. Ela quebrou. Porque ele deu uma espécie de um carrinho, assim, ela tava fugindo dele, aí ele deu uma quebrada assim, e o Canidia saiu daqui e pegou a bola aqui. Quer dizer, foi um negócio totalmente... De repente apareceu ele livre, né? E não ficou assim impedido por muito pouco. Muito pouco, Então, muito pouco. Aquela coisa que a gente voltar nas outras Copas, vai ver que também é a mesma coisa por causa de uma coisa. Sempre tem um lance, a gente... Sempre tem uma situação. Em 82 foi isso também, o dia que a gente errou mais do que o normal, pagamos. O time vinha muito bem por ali, errou mais do que o normal, os caras foram lá e tem um outro time, né, Zico? Claro. Não pode esquecer que não é qualquer time. Que é o time, exatamente. Por isso é que eu digo, tem certos jogos que você às vezes tem 2, 3 oportunidades, tem que cravar, né? Como diz o gaúcho lá do Frone, enfia a faca e roda. Enfia a faca e roda, gira. E gira, né? Mas ali, assim, quando agora me lembrou até daquele jogo de 82, o cara falava assim, pô, mas tem que voltar o time todo, né? Tinha que jogar mais atrás. Todo o time do Brasil estava dentro da área, naquele lance do terceiro gol. Tava todo mundo ali. Todo mundo. A bola bateu no pum, caiu no pé do cara. Foi, eu lembro que e outra coisa, né? Quem cabeceou, subiu o Sócrates e o Oscar. São altos. Que são altos, a bola bateu aqui no cucuruco de um deles e foi para fora da área. E caiu no Tardelli, quando eu fui dar o bote, ele chutou de qualquer maneira, nem viu. Saiu mascada, né? Ela saiu mascada pro lado de lá. E aí, porra, pegou todo mundo de calça curta, né? Não tem. E aí é pra acontecer, não tem. E aí a bola foi no pé do Rossi, né? E tu sabe o que aconteceu com ele e com o Rossi, né? Antes da Copa do Mundo, né? Até preso ele teve, né? Teve 2 anos, ele foi suspenso 2 anos. E aí ficou sem jogar, parece que o cara tava com... Foi naquele jogo também, né? Foi só naquele jogo. O jogo anterior, ele até ali. A Itália tinha jogado 4 jogos, não tinha feito nada. Sim. Aí naquele fez 3, no outro fez 2, no outro final fez 1. Fez o gol da final. Foi o artilheiro, foi. Na final foi dali que ele não parou mais, né? Então, exatamente. Que é o futebol. Eu costumo dizer sempre que o pessoal aí com estatística, tu sabe que aquela partida foi a única derrota que eu tive em jogos oficiais na seleção brasileira. Nossa. E a única vez que eu estando dentro do campo, o Brasil levou 3 gols. O Brasil levou 3 gols. Pô, jogando. Isso aí é um dado importante, né? Não deu tempo nem de chegar a uma finalzinha. Mas ganhar faz parte, mas não tem explicação, né? Não tem explicação. Algumas coisas não tem explicação. Coisas, times bons que o Brasil teve e às vezes não conseguiram ganhar. Eu acho que fica sempre de exemplo, né? As Copas, elas ficam sempre de exemplo. Eu acho que aconteceu com a gente, aconteceu com vocês em 90, também. Foi benéfica para 94. Serviu para 94. Entendeu? Isso aí é importante. E, cara, eu acho que você que está ali está tentando sempre dar um máximo. Coisa importante também, né? Isso aí claro que já sabe, já viveu isso também. É tu ter, né, a questão de tudo, saber tudo o que vai acontecer. Em termos de premiação, né, de coisas que tu tem para receber. Isso é super importante que fique acertado antes de começar, para depois não dar aquele negócio, né, aquela confusão. Isso aí também atrapalha, né? E muitas vezes ninguém fala nada, mas houve esse problema também naquela seleção de 90, né, com a questão de quem ganhou o quê. Ainda teve aquela fotografia. Sim, com a mão no... E o Lazzaroni falou que... Mão no ele falou assim, porra, ele faz como se estivesse no hino, bota a mão no peito. Porra, ele esqueceu que tinha o patrocinador. E todo mundo achou que levaram por esse lado do patrocinador, né? Quando não foi isso, né? E depois você vai explicar, cachorro não é gato, não dá mais, né? Mas isso aí eu acho que tudo que acontece, né, assim, você tem que ter cuidado. Questão de premiação, essas coisas, tem que acertar tudo antes. Tudo antes, né? Senão dá confusão. A gente, em 82 também teve isso.
né? Serviu para 86. 86 já estava tudo. As coisas têm que ficar tudo já. E engraçado é que em 82 eles, cara, não é assim, não pode, não queremos isso. Aí depois você começa a jogar e ganhar, aparece tudo. Vem o dobro do que você estava pedindo. Porque aí o interesse muda. O interesse muda, é impressionante. Você tem algumas curiosidades aqui, você sabe quantos jogos você jogou na seleção? Caramba, acho que uns 28, 32. 24. 16 vitórias, 6 empates e somente 2 derrotas. Pô, você não conseguiu fazer um golzinho lá, hein? Não te deixaram nem bater um pênalti. Não passava do meio, Zico. Tá louco. Um monte de craque lá na frente, nem precisa chegar. Não precisava nada, né? Ai, que legal. Vamos agora para o que vem por aí. Né? A gente está aí como foi em 94, que estava 24 anos, eu acho que se a gente está indo para 20, né? Se não ganhar essa. 20 anos, sim. Começa a pesar, né? Você chegou a ver jogos do Brasil em eliminatórias? Ou assim... Eu assisti bastante, eliminatórias, assisti bastante. Porque é a que vale mesmo, né? Vale, o jogo vale valendo. E o que eu vejo de positivo na seleção brasileira é o fato da continuidade do trabalho, né, do treinador poder dar sequência, né, com as ideias dele. Certo ou errado, eu acho que, né, se tivesse que ter trocado, era para ter trocado já logo na outra Copa, não trocar. Então, a sequência eu acho que ajuda. Né, ele certamente não vai cometer os mesmos erros que aconteceu na outra vez. E é isso que a gente espera. Algumas coisas preocupam um pouco, eu acho, né? A questão da lateral direita. O Brasil teve 1 ano e meio, 2, para poder testar um jogador na lateral direita e não fez isso. Né? Ele manteve, né, a mesma situação com o Daniel Alves, né? É um jogador que já não vinha nem jogando mais de lateral, no São Paulo jogou de meia, então não joga de lateral hoje. Então é uma preocupação, né? Ele está jogando no México, né? Apesar de ser homem de confiança, mas a posição aquela ali não é fácil não. Né? É um homem de confiança, mas eu acho que, na verdade, isso aí é uma coisa que fica assim, até em segundo plano, né, Zico? Porque tu pode ter um homem de confiança no grupo, mas não é obrigatório você colocar ele para jogar. Eu acho que preocupa um pouco porque é uma posição que requer muito preparo físico, muita saúde, né? Força, velocidade, né? E são 3 dias para um jogo de um para o outro, então tu não tem chance de recuperação. E não foi à toa que ele não quis jogar mais ali, né, nos clubes. Sim, né? Isso aí é outra coisa que também chama atenção, né? Se ele não joga na posição dele, como é que ele vai jogar na lateral? Então, nós não temos lateral, aí vamos chegar a essa conclusão: o Brasil não tem lateral. Então é isso. Eu acho que não, e uma outra coisa, ele voltou para o Barcelona e dentro do próprio Barcelona jogou como um volante quase, entendeu? Então não é a posição que o futebol brasileiro está precisando naquele momento ali. O futebol, a seleção precisa de um lateral que vá na frente e volte, né? Que é o que acontece marque, sempre. Né? Que marque. E é uma jogada também importante, a gente tem que ter cuidado, porque ele é um jogador que, nessa bola girada, né, virada nas costas, ele não é um jogador que tem muita noção de cabeceio, né, de posicionamento, ele tem dificuldade. Então, isso tudo, pegando uma seleção forte, que usa muito isso, né, França, Inglaterra, essas seleções europeias, vai fazer essa jogada toda hora, vira de um lado, pá para o outro, e na tentativa de pegar o quê? Não o zagueiro, jogar em cima dos laterais. O Tite sempre teve um grupo que você basicamente já sabia quem seria convocado. Mas nos últimos jogos, aí acho que talvez os últimos 8 jogos, eliminatória e alguns amistosos, ele deu chance aí para uma leva da molecada. Tem mudado. E a molecada, acho que botou um pouco de problema. Botou minhoca na cabeça dele. Pô, que os caras deram conta do recado.
Que bom, eu acho que é isso que precisa, tem que dar uma sacudida, porque aquele negócio de, o grupo está fechado, não tem como estar fechado. Tá fechado, né? Parece um jogador, um craque acima da média, não, está fechado, ele não aceita mais ninguém aqui. Volta no ano que vem. Não tem isso aí. O jogador é bom, é o que interessa. E o jogador bom pode entrar e mudar, de repente, toda uma situação. Então, a seleção brasileira não pode, né, ter esse tipo de pensamento. Não, nós temos um grupo aqui já. Não. Tem que dar oportunidade, tem que você possa botar no jogo e eles mudarem o rumo do jogo. Como foi o caso do Vinícius Júnior, por exemplo, ficou quanto tempo lá lutando com a vaga, e a hora que o Ancelotti botou ele lá como titular, ele foi lá e deu conta do recado. Veio o Rodrigo, veio o Antony, veio o Rafinha, que está fazendo uma Premier League, agora está no Barcelona. Aquele Matheus Cunha, que virou titular também no Atlético de Madrid, no centroavante. O Firmino, que estava meio devagar, voltou já. Tá vendo que a coisa voltou. Começou a aparecer. Começou a aparecer mais de novo. Então eu acho que tem aí o Tite vai ter uns problemas aí meio que complicados. Mas eu acho que uma renovação valia bem. Para essa e também para a próxima. Pensando já na frente, né? Eu acho também. Eu acho que tem jogadores aí que estão pedindo passagem, ele vai ter que dar chance, porque preocupa um pouco, às vezes, a gente ter só o Neymar ali na frente, que a gente já viu que o posicionamento do Neymar, ele é um centroavante, né, que recua um pouco, daqui a pouquinho ele vai, mas... Mas não dá para jogar de costas. Não dá para jogar de costas, não é a praia dele. Não é. Ele precisa de um jogador que tenha essa característica de lutar pela posse de bola, ou seja, fazer uma sombra ali no volante, né? Porque ele não vai fazer isso. O Neymar não vai fazer isso. Ele vai ficar sempre procurando um espaço. Ele não vai ser falso 9. Não vai ser falso 9. Então, você tem que botar um jogador ali que tem essa característica. Quem fez isso muito bem, alguns momentos, com o Edmundo, me lembro, foi o Evair. Ele recuava um pouco e fazia o passe para o Edmundo. Então, eu acho que você deve ter feito isso. O Roberto Dinamite, no final, fez isso. Também tinha essa característica. Voltava e metia para os caras tudo, né? Porque ele já não tinha mais aquele arranque, não tinha velocidade. Então, eu acho que o jogador que entender isso aí, conseguir... isso que está fazendo o Gabigol. O Gabigol está jogando mais para o time agora. Ele está voltando mais, está fechando o espaço e está servindo o Pedro. Participação total, sempre nos gols do Flamengo. Então é um jogador super importante. Ele vai dizer, não faz gol. Não, ele vai fazer gol também. Mas o que importa... Ele está tendo chance, né? O que mais tem chance no ele jogo. Não deixou de ter chance por causa exatamente, disso. Então a mudança que o Dorival fez foi muito feliz. Ele tinha feito essa proposta de jogo no Santos, né? Que ele chegou a comentar isso, que ele pegou o Gabigol no Santos e o Ricardo Oliveira de centroavante. Imagina a qualidade, um com o outro ali. É mais ou menos o que está acontecendo agora. Então, e aí o jogo começa a fluir, né? Arrascaeta vindo de trás. Nada como exemplos anteriores. Ajuda muito. Arrascaeta e Everton Ribeiro. Nossa Senhora. Dois monstros, tá né? Louco. Agora é o seguinte, o Brasil está num grupo, tem no grupo dele um país que você conhece muito bem, né? Muito. Você jogou 6 anos lá, e numa cidadezinha gostosa, linda, bonita, né? Linda. Adoro. Que é Lugano, passei muito lá, porque era uma das cidades ali que a gente saía de Udine e ia passear lá em Lugano, muito legal. Dava o quê? Umas 3 horas de viagem? Dava 3 horas. 3 horas, né? Até Milão. A estrada ruim, né? Estrada ruim, podia muito mandar buraco, bala, né? Muito buraco. E o visual muito bonito, caramba, né? De Milão até lá, então era maravilha. Lindo aquilo. Então a Suíça, tem Sérvia, Suíça e Camarões. Eu acho que mudou um pouquinho a Suíça, né? Mudou, sim, Zico, mudou. Tinha já um bom futebol, mas era mais assim com esse pensamento de tentar se fechar sempre e buscar uma bola parada, uma jogada assim de contra-ataque. E hoje já não, hoje a Suíça joga mais, tem mais jogadores, como você falou também em relação ao Japão, tem mais jogadores que saíram, que foram para outros países, então acabou aquele negócio de não, jogar só na Suíça. Eles foram para outros países, né, principalmente a Inglaterra. Isso aí eu acho que ajudou bastante, porque
os jogadores ficaram mais confiantes, né? E até mesmo acho que os técnicos também, de jogar um futebol mais ofensivo, né? E, claro, tem os cuidados defensivos, né? Eles têm sempre, isso é uma tradição, mas eu acho que evoluiu bastante a Suíça. Mas tem ainda eu acho que muito ainda daquela coisa de jogadores fortes, né, fisicamente, jogadores que também dificilmente assim perdem, né, jogadas divididas, eles vão firme, e acho que isso vai ser um time que vai dar trabalho para o Brasil, vai ser uma seleção dura, que, né? uma parada que não vai ser fácil, mas eu acho que a seleção brasileira sempre tem algo mais, né, Zico? Sempre tem alguma coisa, né? Uma qualidade, um drible. Eu acho que estando com seriedade, respeitando os adversários, eu acho que o Brasil passa bem. Tanto pela Sérvia, como Suíça, como Camarões. Eu acho que no final essa qualidade técnica sempre... Eu acho que Camarões eu não tenho acompanhado muito, né, Zico? Eu acho que não é mais aquilo que era, né? Eles tiveram uma fase mais... mais talentosa. Mais talentosa. Eu acho que deu uma freada. Agora a gente não tem visto mais tanto assim, destaque, né? E eu acho que a Sérvia e a Suíça, eu acho que preocupa mais. A África acabou dividindo demais, né? Um ano é Senegal, outro ano é a Nigéria, a própria Nigéria mesmo, que era uma seleção top. Todo mundo tinha medo. Todo mundo. Aí Camarões, aí depois veio Argélia, veio Marrocos, cada hora veio Eles fazem aquela aparição, você vai... Aí some. Aí é bem estranho. É verdade. E uma das coisas que a gente falou, você falou aí agora, que é a questão de você sair, né, para ganhar experiência. Verdade. Isso é com o Japão. Seleção japonesa, metade está jogando lá fora, Brasil, metade jogando lá fora, a França, quando foi campeã do mundo, na primeira vez, a maioria, todos os jogadores jogavam fora, né? Aí também uma coisa, quando você está num centro importante, aqueles principais jogadores estão jogando ali, a coisa funciona bem para esses caras da casa. Claro. E eu sempre tenho falado em relação à Inglaterra, que já fez uma boa Copa do Mundo na Rússia, e agora pode fazer também. Eu gostaria realmente de ver uma final Brasil-Inglaterra. Seria muito bonito. Nossa, a verdade, a Inglaterra, eu acho que todo mundo espera pela Inglaterra. Todo mundo está esperando a Inglaterra, mas vai ser agora, não vai ser... Eu acho que teve um pouco isso com a Espanha também. Não sei se você lembra. A Espanha não ganhava mundial, e todo mundo, né, aquela coisa, vai agora, vai, até um dia que foi, né? Foi na África, até eu acho que foi. Foi na África do Sul. Na África do Sul, né? Aquela geração fantástica lá de jogadores ali, nossa. O Iniesta que fez o gol do título, não esqueça. Iniesta, Xavi. Jogava pouco, né? Villa. É um problema técnico, ele tinha pouca técnica. Mas eu acho assim que o que a Inglaterra promove o futebol, né, o que ela ajuda o futebol, porque o campeonato é incrível, né, o campeonato inglês. Hoje dá gosto de ver. Dá gosto de ver, o jogo anda, não tem negócio de reclamação, né, a gente vê o jogo fluindo e qualidade, muita técnica, né, jogadores, acabou aquele negócio de ficar toda hora balão e só cruzamento. Eles ligação direta. Antes era o goleiro pegava acabou a ligação direta. Acabou. Era uma loucura. O zagueiro saía com a cabeça assim, inchada, tanto cabecear. E então a gente, agora só falta realmente a Inglaterra conquistar um título, né, de peso, né, que é o Mundial. E a gente vê que conquistou na base. Na base. Todas as categorias eles conquistaram. E esse pessoal que está agora na seleção veio dali, né? Veio dali. Então é uma experiência boa, né? Então a gente nota que tem, assim, tá aparecendo muitos jogadores de qualidade no ataque também, que não tinha tanto. Antes era só jogador de cabeceio, agora não se vê jogadores de velocidade. Então acho que isso aí é muito importante. E realmente o que falta para a Inglaterra, para poder, né, eu acho que completar todo esse trabalho, né, que é muito bom, né, de uma liga muito forte, é ganhar um título mundial, um título de expressão. Espero que não seja contra o Brasil, né? Você arrisca uma final?
Eu acho que o Brasil tem chance, né? Mas eu vejo ainda a França um pouco também de probabilidades, a Inglaterra, né? E a Bélgica, que tem sempre feito boas participações, né? A Bélgica eu acho que ainda continua com um time com qualidade. Eu acho que esses 4 aí são as equipes que podem chegar. A Alemanha não... A Alemanha não está com o mesmo... Não está dando confiança, não. Não. Deu uma... Isso aí acontece também, né? Assim, a geração, às vezes... Mudança muito grande. Pô, né? Tiveram o quê? Uns 4 ou 8 anos de domínio, né? Eles tiveram um período grande, ganhando competição mundial, ganhando aquela também europeia. Eles tiveram, e os times também muito bem, né? E agora acho que deu uma quebrada aí, isso acho que faz parte. Beleza, Mauro. Queria te agradecer muito de você estar aqui com a gente. Grande prazer, pô. Aqui no Galinho Cast. Galinho Cast, galera. A gente vai procurar realmente esse período trazer gente aqui que tenha aquele conhecimento e a felicidade de ter passado uma experiência grande aí pro pessoal em termos de Copa do Mundo. Com certeza. Então a casa aqui, o canal Zico 10 está sempre à disposição. Obrigado, Zico. Foi um prazer participar, né, do Galinho Cast. Gostei do nome. E, pô, tudo de bom para você, para tua família. Sempre um prazer estar com você. Uma pena a gente não ter jogado mais tempo assim juntos, né? Porque realmente teria sido... Jogamos uma vez no Trianon juntos. No Trianon, Que memória, hein? Trianon. Eu tenho essa foto, Depois eu vou mandar pra você. Trianon era um time lá do Rio Grande do Sul. Isso, time de férias. Cabeleireiro, né? Neia. O Ney, que era o dono, e ele convidava diversos profissionais para jogar esse time lá na pelada de final de ano. E no dia que eu fui, tava Mauro Galvão, Falcão, Carpegiani. Nossa. Como é que é? Yura. Né? Flávio Minuano. Nossa, Manga. Nossa, show de bola, é verdade. Que maravilha. Que espetacular. Bom, que pelada boa. Demais, valeu. Deu um couro lá nos caras. É isso aí, galera. Galinho Cast aí, trazendo o Mauro Galvão, um dos grandes zagueiros da nossa história do futebol brasileiro, né? Defendeu o Brasil em 2 Copas do Mundo e está aqui colocando toda a sua experiência para nós. Então, não se esqueça, hein? Dê seu like, curta bastante aí, compartilhe com seus amigos. Canal Zico 10, lembrando sempre da nossa meta, até a Copa do Mundo chegar a 1,5 milhão de inscritos. A gente conta com você. Um grande abraço e até o próximo Galinho Cast.